porque não é comum no grupo da turma que segue, né, que cobre o Sport Clube do Recife, esse tipo de explicação. Isso vai muito em cima da cobrança do torcedor, que a gente expôs aqui, acredito, pela primeira vez em comunicação, né, na área da comunicação, como um canal, um site, um grupo que exclusivamente é Sport Clube do Recife, e tem força, e tem muita força isso, é verdade. Tanto é que no outro dia, coincidência, o Sport deu um treino à tarde. Começou a treinar uma, duas vezes de tarde. Aí um belo dia, Marquinhos me aparece com aquele som, aquelas imagens horrorosas ali, e que, para mim, ontem eu estava conversando até aqui no pós-jogo, Lenilda, aquilo não é folga. O Sport liberou do treino para o jogador ir para casa descansar, que o descanso é treino, não tem escrito folga geral, não é folga. Então, o Marquinhos, no momento de trabalho, porque está no momento que é ir para casa descansar, dormir, se recuperar, se alimentar, não é para beber. E Marquinhos me aparece descompromissado, porque é descompromisso. Falta compromisso com o grupo, com falta de respeito com todo mundo. Eu chamaria ele na boa. Magrão chamaria ele na boa. Eu tenho certeza que eu sei as histórias de Magrão ali dentro. Durval também. Durval chamar na boa. Magrão, Durval, aquela época ali, eu sei de neguinho que foi para a parede. Não literalmente, como eu vi jogador já na base ir para a parede. Não vou dizer quem, como, quando e por quê e onde foi. Mas dentro da Ilha do Retiro, para você ter ideia. Então, chamaria na boa. Meu irmão, estou correndo, a torcida se lascando para pagar as coisas, para o salário, diretoria... E você aí tomando cachaça, porra, na hora da gente descansar, na hora... Descanso é treino, né? Então, o torcedor já vinha com essa conotação de treino. Aí me aparece Marquinhos para pegar a bosta e jogar no ventilador, né? De falta de treino do Sport. Então, houve esse comentário ontem e me saltou aos olhos que isso está, aspas, incomodando no sentido de nós temos que dizer, inclusive, que quem não jogou 45 minutos treinou. A gente sabe, termina o treino, os caras ficam correndo ali no gramado, por quê? Porque no outro dia viagem, é para dormir mais cedo, para dormir mais, o voo. Inclusive, o Sport está voltando hoje, a gente botou a agenda. Então, foi uma frase mais ou menos assim: os jogadores que não atuaram mais de 45 minutos, na derrota para o Fortaleza, tiveram treino físico logo após a partida, como vem acontecendo em jogos que antecedem viagens ou folgas, né? Foi assim colocado, mais ou menos por aí. Eu mudei um pouquinho aí, porque senão eu ia botar entre aspas, eu prefiro escrevendo aqui as situações. Lenilda, aí eu pergunto para você, tirando essa frase e colocando aqui a agenda do Sport essa semana. Segunda-feira, hoje, voltando para Recife, é a questão do treinamento no gramado ontem mesmo, né, que eu acabei de falar. Terça, 15 horas no CT. Quarta, 15 horas no CT. Sexta, 9 horas no CT. Em seguida, viagem para Porto Alegre. Sábado, 15 horas e 30 minutos no CT do Grêmio. Em seguida, ida para Caxias do Sul. O Sport não treina. Claro, semana curta, essa daqui. É atípica, aspas, nesse sentido que a gente está falando. Falta treino, você está sentindo que precisa, ou, no mínimo, criança, quando não faz coisa certa, o pai não diz, olha, vai fazer. Na minha época era caligrafia, era castigo, olhar para a parede, não jogar bola, que era o meu pior castigo. Escreva aqui. Hoje em dia é tirar o celular. Não vou fazer isso de novo, não vou fazer isso de novo. Quem sabe treino, claro que precisa, eu estou dizendo, estou fazendo mas também para isso, né? Caramba, para ficar tomando cana em casa, meu irmão, vem para cá. O treino é hoje aqui, o descanso é na ilha. Alimentação e de tardezinha de noite a gente libera. Precisa fazer isso, Lenilda, com um elenco profissional, Lenilda? Alessandro, no meu tempo, eu já escrevi muito, não vou jogar bola na rua com os meninos, não vou jogar bola. Aí no outro dia eu estava jogando. Uhum. Não tinha jeito. Então, eu sou daquele tipo de torcedor que eu acho que o jogador, ele é um ser humano igual a mim, igual a qualquer outro. Então, ele, na folga, e você foi muito assertivo em usar essa palavra folga, ele pode fazer o que ele quiser, pode tomar a cervejinha dele, pode ficar com as negas dele lá. Pode agora, cair de cana, beber um litro de pitu assim, agora, 5 minutos. Ele tem que ter responsabilidade com relação à camisa que ele está usando, com relação à vida profissional do jogador. O Marquinhos, ele vem de uma contusão,
Ele vem se recuperando, ele não está 100% da sua forma física, então ele está num processo de voltar a jogar o que ele jogava, de voltar a ter o preparo físico ideal para uma competição, e simplesmente entre um treino e outro, ele faz uma lambança daquela, porque jogador é público, de uma forma ou de outra, isso chega ao público, chega ao torcedor, como chegou rapidinho aquelas imagens, tá? Então, eu acho uma irresponsabilidade, uma falta de comprometimento, porque o jogador ele tem comprometimento com o clube, com a camisa, com o seu contrato profissional e, sobretudo, com o torcedor que está ali apoiando ou criticando ele, e ele dá margem para isso. Ah, o torcedor não pode beber? Pode. O torcedor pode fazer o torcedor não, o jogador pode fazer o que ele quiser no seu momento de folga, porém, ele tem que dar resposta em campo. E Marquinhos não está dando essa resposta em campo. Marquinhos é um cara que quebra a linha, Marquinhos é um cara que faz, que rompe linhas adversárias, um cara que consegue amarelar boa parte dos jogadores adversários, mas ele precisa estar bem fisicamente e psicologicamente. E ele não vem fazendo isso nos jogos. Por quê? Porque ele não está bem. Aí o cara, entre um treino e outro, vai para casa, ou seja lá para onde for, e vai beber, vai tirar onda. Que não é folga. Exatamente, por isso que eu disse, você foi muito assertivo quando você falou que isso aconteceu, não aconteceu numa folga, que diz assim, agora vamos dar uma parada, é folga, estão livres. Inclusive, você sabe, muito torcedor aqui sabe, jogador de futebol, clube, tem uma cartilha para o jogador, para ele saber como ele deve se comportar em dia de folga, em dia de treino, em dia de intervalos entre um treino e outro. E eu acho que isso, tenho certeza que isso não faz parte da cartilha do esporte, beber e farrar e fazer o que ele estava fazendo. Com relação aos treinos, ontem o próprio Chiquinho falou na live a questão da intensidade. Melhor do que quantidade é a qualidade dos treinos que são dados. Porém, sim, quando se tem uma semana inteira livre, diferentemente dessa próxima semana, que é uma semana atípica, mas veja, nós já passamos por 3 rodadas. Então, quando se tem, do Campeonato Brasileiro, então quando se tem uma semana de treino, se tem que aproveitar tudo que se possa aproveitar. Tivemos duas, semana passada e retrasada, não foi inteira? Exatamente. Exatamente, então tem que se aproveitar. E treino não é só aquela correria de bola ou aquela correria física. Treino é uma bola parada, treino é assistir um jogo e ver onde você errou, um deslocamento, um posicionamento tático equivocado. Treino é você chamar os jogadores e ver também uma partida do adversário para ver os pontos fracos, ver os pontos fortes. Obviamente, a comissão técnica já tem visto e vai pontuando para os jogadores. Então, tem várias formas de se fazer um treino e não necessariamente matar, entre aspas, um jogador durante um treino e à tarde fazer de novo treino. Uhum. Tem várias possibilidades. E eu não vejo isso no esporte. Eu não vejo o esporte com esse comprometimento de se treinar 2 vezes por dia, e de se trabalhar pontos importantes, como a gente já comentou aqui no início da live, que é uma bola parada defensiva, uma bola parada ofensiva, uma saída com extremo. Isso que a gente está comentando aqui já é gerado em cima de uma... É aquela história, o jogador Romário saía de noite e tal, mas fazia os gols. No dia que o Romário parasse de jogar a bola, ia ser cobrado. A mesma coisa agora. Tá treinando, não tá treinando em excesso, aí aparece o cara fazendo um negócio desse. Além dessa resenha aí que eu coloquei, que não era folga, né, que a gente está repetindo, né, porque no dia de hoje a gente tem que repetir o que está dizendo. Não, porque não, você disse isso, não, eu estou dizendo que realmente não era folga. Não estava na agenda folga. Além disso, me corrija se eu estiver enganado. Pela manhã, puxaram no exercício físico, ou foi um treino mais puxado, uma coisa assim. E por isso, à tarde, viram que não tinha necessidade de fazer um treinamento à tarde. Óbvio, tá meu querido lá da fisiologia, né, Reinaldo Freire, acompanhando, competentíssimo, os professores se esforçando, todo mundo se esforçando. Aí, o que é que o corpo precisa depois de um treino? Descanso. O que é que o corpo não precisa? De droga, álcool, né, no caso. De cachaça. De cachaça na matéria. Porque a recuperação dele à tarde está calculada. Vai para casa, descansa, perna para cima, ou se alimenta tantas horas,
parar. É momento de recuperação. Recuperação. Aí o cara, no outro dia, se apresenta pior do que estava quando ele foi liberado para ir para casa descansar. Então, não é só porque ele infringiu um momento de treino, que é descanso. É também de se apresentar pior fisicamente, porque a recuperação demora mais com álcool. Isso é basilar na vida de todo mundo, né? E aí você está sempre voltando para a estaca zero. Voltando. Cadê a evolução física? Aí vai jogar contra um Fortaleza, um cara desse, é escalado, inclusive, né, na cara, para mim, ele não ia para esse jogo domingo. Eu, líder desse grupo, não vai para o jogo. Porque isso é básico que eu estou dizendo aqui. Esse cara não tem comprometimento ou não teve. Ou a cabeça é desse tamanho, curtinha, que tem. Tem um cara que você pensa, ei, bater no rosto dele. Ei, macho velho, né? É isso aqui, ó. E falar no ouvido dele. Talvez Marquinhos seja esse cabeça dura, né? Esse cabeça de cavalo duro, cego e moco, que precisa fazer isso. Porque escala o cara, aí fica alguém de fora que merecia estar, inclusive, jogando, que foi descansar, que foi cumprir a coisa todinha, em nome de aspas, peladeiro. Porque isso é atitude de peladeiro. Isso não é atitude de um profissional. Me desculpa, Marquinho. Quando tu te corrigir nesse sentido, aí eu te elogio, como já elogiei aqui com bola. Mas isso é atitude de peladeiro para a gente não dizer outras coisas. Isso, Alessandro, abre margem, porque gera precedentes. Claro! O cara fez, não aconteceu nada. Foi pro jogo e tá tudo certo. Titular contra o Fortaleza e não jogou, desculpa o palavrão, porra nenhuma. Aí o próximo jogo é ele de novo, ou o outro vai tomar cana. Ou o outro vai pro pagode, como foi a casa do Júnior Tavares. Não esqueça não, viu, Júnior? Você também. Época de Covid, de tudo, você e o outro craque lá, o Dalberto, em pagode na Zona Sul do Recife. Ah, mas era folga. Ótimo. Mas, porra, tá em pandemia, cacete. Como é que eu vou me juntar, vou para uma aglomeração onde eu tenho um grupo, pais de família, tem um Patrick, um cara que pode não ser titular, mas merece todo o respeito do mundo, é amado lá no Atlético, eu vi lá na Rádio da Massa, a galera adora Patrick, a galera se esforçando, se matando, o cara indo para um pagode, para aglomeração, para trazer uma Covid, para eu estar lá e de repente trazer para o meu filho, para minha esposa, para meus amigos. Porra. E mais, o cara entra como titular e ainda me coloca no banco, ou nem relacionado, pronto, em detrimento de um cara que está pouco se lixando com o futebol dele, com o esporte, enfim. E digo mais. O Luciano Silva está dizendo aqui, diga. E só para complementar, se tivesse fazendo uma diferença, jogando pra cacete, aquela coisa que diz, meu irmão, fica na tua calado, porque o cara tá dando conta do recado. Calava a boca. Porra, vou ficar calado. É irresponsável, é tudo, mas porra, vou ficar calado. Eu diria isso e vou ficar calado, gente. Só vou falar quando ele parar de fazer. Pronto. Mas não. Entra, não faz nada e o que a gente saiba, continua, porque o menino agora pode até não ter sido, mas me dá mais a imaginar que Júnior Tavares pegou gripe em Deus o livre seja Covid. Mas a gente começa a imaginar que tá, né? Enfim, a coisa meio solta lá por dentro. Desculpa, o Luciano falou uma coisa aí. Eu ia falar um comentário do Luciano que vem bem com o que nós estamos conversando, que é, Lenilda, mente vazia é oficina do diabo. Tem que treinar os 2 períodos. O jogador, ele passa a vida na profissão que ele escolheu, ele passa a vida treinando, viajando. Então, quando ele tem uma folga, e aí eu estou falando de folga, realmente ele vai fazer o que ele quiser. Agora, concordo plenamente com o Luciano, mente é a oficina do diabo mesmo, e não é só do jogador não, mente vazia é a oficina do diabo, o cara fica ocioso, não tem nada para fazer, fica procurando o que fazer, vai fazer o quê? Aquilo que ele mais gosta, tomar uma birita, escutar uns pagode, uns punks, sei lá o quê. Mas o cara só faz isso, Lenilda, quando dentro do elenco não tem um Magrão, não tem um Durval, não tem o cara que bota ele na parede. Ó, meu irmão, aqui não, porra. Aqui não. Te manca, a gente tá aqui se matando e tu vai... Isso aqui é o sustento dos meus filhos, porra. Tu tá querendo tirar onda? Professor, vem cá. Como faziam com certos jogadores, né? Então, Marquinhos, pelo amor de Deus, e outros jogadores aí, tenham comprometimento e se... Alessandro, eu já vi neguinho do esporte pegando na beca de outro para ele ser macho e jogar bola, independente de cachaça, de tudo. Então tem que ter um cara assim,
sabe? Pois Tem que é. ter, porque senão o grupo desanda. Daqui a pouco é um, é outro, que eu não vou nem citar nomes, mas daqui a Claro. pouco não tem gestão, não tem pulso. A gente está falando de Marquinhos porque foi o exemplo mais recente e eu lembrei já de Júnior Tavares, não esquece não. E eu lembro também que eu, Alessandro Matheus, botei 5 para fora na época de Falcão, na época daquele outro, Oswaldo Oliveira, Humberto Martorelli, o presidente. Humberto foi com minha capa do site, vermelha e preta, com minha cara cabeluda, desse tamanho assim no sovaco. Eu sei porque eu vi foto, me mostraram e me disseram: olha, ele gastou a tinta todinha do esporte lá, com vermelho e preto da tua página. Muda essa merda aí, pelo amor da cor, para não gastar. Assim mesmo, a tua tirando onda comigo. E botou para fora um bocado de cachaceiro. A turma lembra. Nasceu aqui o movimento, torcida mandando foto, mandando filmagem. Cara que, em vez de ir para o treino de descansar, estava na farra. Tu lembra, Lenildo? Eu acredito. Estava na farra, ia para o posto, tomava saideira e ia para o treino. A pensar, que desaforo da porra. Aí eu vi o pessoal nas redes sociais, não, porque Diego Souza tomava sua cerveja e ninguém dizia nada. Diego Souza correspondia dentro de campo. Correspondia, porra. Eu vou dizer o quê do cara ninguém nunca pegou Diego Souza bebendo sem ser em dia de folga dele, não. Ele bebia mesmo, ele gosta do pagodinho dele, e ele gosta de Recife, sabe por quê? Porque o torcedor não liga para isso. O torcedor, o cara indo lá no campo, correspondendo, jogando bola, o torcedor faz o que você quiser. E outra coisa, comparar Diego Souza com chinelinho feito Marquinhos, com todo respeito, é brincadeira, né? Sacanagem, né, galera? Pelo amor de Deus. Agora, o pessoal está falando aqui, inclusive o Luciano também, na questão da liderança. Eu concordo plenamente. Você não vê um jogador dentro de campo, um jogador do esporte, liderando o jogo, sabe? Chamando para o jogo, chamando para a concentração, conversando, apontando, mostrando um posicionamento no ponto futuro. A gente não vê um líder dentro de campo, como tinha um Duval, como tinha Uma coisa é ter um discurso bonito que o Patrick Magrão. tem, uma imagem, uma luz que o Patrick tem. Você olha para o Patrick e você se sente bem. Não tem gente que se sente bem. Ele é um cara do bem, pô. Pronto, é Patrick. Mas isso não quer dizer que ele é um líder dentro do grupo. É um líder para essas mensagens. Mas precisa ter o cara que chama... O Alessandro, que diz na cara, que bota na parede, que pode se lascar como for, mas vou dizer e vou falar, porque, caramba, eu quero teu bem, pô. Eu sou teu amigo. Vem para cá. Eu perco a amizade, e dentro de campo, um cara que chama o time de volta pro jogo. Vem, acorda, isso, aquilo, pronto. E que cobre, né? O cara tá postando uma foto dela. Não, se não postasse, tu não sabia. É burro 2 vezes. Porque não tem comprometimento e porque posta a boeca. Exatamente. Eu ia comparar com outra coisa, mas não vou Eu até vi ontem o André meio que com essa postura de liderança, ele gritando, ele apontando, ele fazendo o time acordar para o jogo. Mas não é toda vez. E para fazer isso, tem que ser uma liderança natural, né? Quem sabe o André não aparece aí como essa liderança, né? Pois é, mas já deveria ter esse líder nesse sentido aí. Lenilda, pedir a galera aí que dê like, se inscreva no canal. Pode ter plantão já, viu, gente? Se liga aí na nossa audiência aqui, no nosso canal. Se inscreve, aciona o sininho das notificações. Comenta, né? Comenta aí também, é bem importante. E acionar, comentar, dá like. O like aí que é importante para que outros rubro-negros conheçam o nosso trabalho. Lenilda, minha linda, obrigado. Que programa massa, bicho. A gente pensa que vai falar as mesmas coisas, né? Vai ter assunto ou não. É a mesma coisa de ontem, não, porra nenhuma. Vê, o que rolou aqui, dissecamos e vai ter, a partir de agora, todo pós-jogo, aspas, no Bom Dia Rubro-Negro, dissecação. Pode ser meu pai, o técnico do esporte. Eu vou dissecar o que ele for dizer na coletiva do esporte. Coitado do meu pai. Está lá em aldeia, na rede dele. Fanático como ele é pelo esporte. Me deixa em paz um minuto, pelo menos, porra.